Estamos aqui, eu vou aumentar aqui a tela para os irmãos poderem acompanhar também. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Hebreus, capítulo 8, vamos aqui no verso 6, no Novo Testamento, traduzido do original hebraico por David Stern. Diz assim: porque esta aliança foi dada como Torá, com base em melhores promessas. Então é falado aqui, irmãos, e veja bem, verso 7, de fato, se a primeira aliança não tivesse dado espaço para a descoberta de erros, não haveria necessidade da segunda, pois é Deus quem achou erro no povo ao dizer: vejam, estão chegando os dias, diz Adonai, quando estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Dessa forma, eu, de minha parte, parei de me importar com eles, diz Adonai. Agora, meus irmãos, presta bem atenção que a aliança que Deus está fazendo hoje, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porém, minha Torá na sua mente e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, irmãos, a nova aliança não é uma nova religião, não é uma religião inventada por Yeshua. A nova aliança, meus irmãos, isso aqui é livro de aos Hebreus. A nova aliança é que a Torá, escrita por Moisés, ela agora está na nossa mente e é escrita no nosso coração para todos que fazem parte da casa de Israel, como nós que fazemos parte da Oliveira. E aqui nós vamos ver mais adiante, meus irmãos, também nesse mesmo livro do Novo Testamento, de David Stern, nós vamos ver, irmãos, em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo aquele que deposita sua confiança. Amém? Isso aqui é o verdadeiro tradução do versículo, porque nos textos, irmãos, das Bíblias ocidentalizadas, está dizendo que o fim da lei é Cristo. Mas o fim aí não é o fim de final, é o fim de finalidade. Muita gente, irmãos, erra nesse texto de Romanos 10, verso 4, e vem falar com os irmãos, às vezes, muitas vezes, de uma maneira incorreta. Vou mostrar aqui, irmão, a Bíblia que está com a tradução errada. Veja bem, eu vou entrar aqui em Romanos 10, amém? Estou aqui em Romanos capítulo 10, e vou colocar no verso 4. Amém? Olha como é que está escrito na tradução. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muitas vezes a pessoa pode pensar assim, ó, o fim da Torá, acabou a Torá, Yeshua acabou com a Torá. Não é nada disso, meus irmãos. Esse fim aqui é finalidade, porque a palavra fim tem dois significados. Fim pode dizer final, mas fim também pode ser finalidade. Amém? Então, aqui na Bíblia de David Stern, está escrito, olha lá, aqui está na Bíblia ocidentalizada. Aqui na David Stern está dizendo, porque o objetivo, a finalidade é o Messias, é Yeshua, amém? Que oferece justiça a todo que lhe deposita. Louvado seja Deus. Estamos aqui, irmão, é importante você guardar esse versículo aí, que muita gente vem com esse versículo, ao fim da lei é Cristo. É porque não entende o português. Muita gente não entende o português, irmão. Pensa que ali é final. Não. É finalidade. Amém? Louvado seja Deus.
Agora vou pegar aqui, irmãos, esse mesmo texto, bem, no Novo Testamento, traduzido por Shaul ben Avraham. Amém? Que é outro texto também, olha lá. Romanos 10, verso 4. Pois o Mashiach, que é Yeshua, é o objetivo da Torá para justificar a todo aquele que crê. Então, não é o fim da Torá, é o objetivo da Torá. Já é outro também, Bíblia, traduzido exatamente por esse outro judeu aqui, esse homem Ben Abraham, judeu messiânico. Aqui nós vamos ver agora em Mateus, irmão, no David Stern, capítulo 24, verso 11 a 13, que fala, é uma palavra profética dada por Yeshua, sobre o final. E Yeshua diz assim no verso 11, aparecerão vários falsos profetas, e enganarão muitas pessoas, e o amor muitos esperará o distanciamento da Torá. Você veja, meus irmãos, mas será libertado. Agora eu vou botar para o irmão a tradução errada de Mateus 24, a partir do verso 11. Olha lá, Mateus, capítulo 24. Veja bem, eu estou aqui no livro de Mateus agora. Estava em Romanos? Vamos em Mateus. Mateus, vamos capítulo 24. Vamos agora no verso 11. Lá diz, irmão, na Bíblia que está com a tradução errada. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é isso que está no original, meus irmãos. Não é por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, irmão. O que está no original é... aparecerão os profetas enganarão muitas pessoas. O 12 diz, o amor de muitos não é por causa da iniquidade, é por causa do crescente distanciamento da Torá, irmão. Amém? Hoje você vê que muitos pregam contra a Torá, e por isso é que está havendo esse esfriamento e tanta iniquidade aí entrando no meio das igrejas, meus irmãos. Amém? Observe bem aqui também, irmão, esse outro texto agora, na Bíblia traduzida também por David Stern, que é da paraxá desse Shabat, né, irmão, dos escritos nazarenos que nós examinamos nesse Shabat. Que no verso 21, até falou, o nosso irmão Lucas aí falou na oração, o original, irmão, é esse aqui, ó. Observe bem. Aqui diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então, Yeshua já está dizendo aqui, que não é só dizer Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu. Não é levantar a mão aceitando Yeshua que vai entrar no reino do céu. Mas apenas quem faz o que o meu Pai Celestial deseja. Ou seja, só entra quem faz a vontade de Deus. Verso 22. Naquele dia, muitos me dirão, não é pouco não, meus irmãos, Yeshua diz que muitos, vai ser, muitos vão argumentar diante de Yeshua, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome nos expulsamos demônios, não realizamos o nome. E no verso 23, então eu lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei, daquilo que é contra a Torá. Por exemplo, meus irmãos, se a pessoa não está guardando o Shabat, está praticando o que é contra a Torá. Se a pessoa não guarda o Yom Tov, as festas do Eterno, está praticando o que é contra a Torá. Se não praticar o Tzedakah corretamente, está praticando o que é contra a Torá. Se guardar mágoa no coração, está praticando o que é contra a Torá. Então, meus irmãos, são vários. Se não faz as orações que Davi e Daniel faziam de manhã, tarde e à noite, não pratica a Torá, está praticando o que é contra a Torá. Então, veja bem,
para entrar no reino dos céus, não vai entrar ninguém que pratica o que é contra a Torá, meus irmãos. E Yeshua que falou isso. Leve bem agora, irmão, nesse mesmo texto, na Bíblia, traduzida por Shaul Ben Abram, que eu falei há pouco. Olha o texto, esse texto também de Mateus 21, 7 de 21 a 23. Olha bem o que ele escreve aqui, a tradução dele. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará nos céus, diz Yeshua. Ele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expulsamos o demônio? E em teu nome não fizemos milagre? Bem, irmão, muita gente pode estar fazendo milagre agora. E pensando que está salvo e não está. É o que está na Bíblia, meus irmãos. Amém? Profetizar aqui é pregar. Muita gente está pregando agora. Pensa que está salvo e não está. Porque no verso 23, Yeshua vai responder para eles dizendo, então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais violar a Torá. Então, veja bem, meu irmão, a mesma tradução, feita corretamente. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Observe bem agora, os irmãos, também esse texto, também tirado do Novo Testamento, traduzido original aramaico, de acordo com o Sefer HaTeshuvah. Amém? O Sefer HaTeshuvah, Mateus 7, 21, 23. Veja bem, vimos David Stan, vimos Shaul Ben Abram, agora vamos ver o quê? O Sefer HaTeshuvah. E diz assim, irmãos, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Yeshua falando. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dizem, muitos, meus irmãos. Senhor, Senhor, não comemos e bebemos em teu nome? E não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Você observa, irmão, que aqui o Sefer HaTeshuvah acrescenta uma das perguntas aqui, diz, comemos e bebemos em teu nome? Amém? E o verso 23 diz assim, então lhes direi claramente, e Yeshua diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão da Torá. 3 textos, meus irmãos, dizendo corretamente que só entra no reino do céu, meu irmão e irmã, quem pratica corretamente a Torá de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Amém? Quem pratica a festa pagã nunca entrará, meu irmão. Quem come do sacrificado ao ídolo jamais entrará no reino do céu. Qual é a festa pagã? Você veja, meus irmãos, e Yeshua está dizendo, nunca vos conheci, pode ter expulsado 1 trilhão de demônios, pode ter profetizado no nome de Yeshua. E ali, meus irmãos, Yeshua está dizendo, mas e a obediência? E a transgressão à Torá? Isso é que vai pesar naquele dia, meus irmãos. Amém? Você observa bem, meus irmãos, aqui também. Amém? Vamos passar agora para outro texto. Louvado seja Deus, esse aqui também é um texto importante. Vamos passar para outro livro aqui, outro texto. Louvado seja o nome do Eterno. Está aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Algumas palavras da Torá no livro de Apocalipse, meus irmãos. Amém? Porque nós, vamos aqui antes, eu vou para de Apocalipse aqui, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Apocalipse aqui no capítulo 1, que é o tempo atual. Amém? Nós estamos vivendo o quê? O tempo do capítulo 1, porque o Apocalipse não aconteceu nenhum, ainda não aconteceu os eventos que estão no Apocalipse. Amém? Então, no capítulo 1, para nós, irmãos, para nós. Amém? Veja bem como é que João começa o livro de Apocalipse, meu irmão. João, apóstolo de Yeshua HaMashiach, amém? Que escreveu o Evangelho de João
e que escreveu 3 cartas que estão na Bíblia e escreveu o Apocalipse. Amém? Ele escreveu 5 livros da Bíblia. E foi o único apóstolo que morreu de idade, meus irmãos, com mais de 100 anos. Amém? Porque todos os outros morreram martirizados. E eu já expliquei para os irmãos por que João foi o único que morreu de idade. Porque foi o único que nos envergonhou da cruz de Yeshua. Foi o único que não fugiu. Ele foi lá para o pé da cruz e estava junto de Yeshua ao pé da cruz. Amém? Como está nos próprios evangelhos, que João ficou ao pé da cruz. É o único que se envergonhou, não teve medo de arriscar sua vida e foi o único que Yeshua permitiu que morresse de idade. Amém? Porque os outros tinham fugido quando Yeshua foi preso. João não se envergonhou. Agora observe bem o que está escrito aqui no início, meus irmãos, do Apocalipse, que é o nosso tempo hoje. Revelação de Yeshua HaMashiach, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, irmão, a revelação é de Yeshua, que vai agora falar com João, mais adiante, no capítulo 1, ainda 2 e 3. O qual testificou, João testificou o quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Yeshua HaMashiach de tudo que tem visto. Testificou quer dizer pregou, falou. O que ele fez, irmãos? O que João fez na igreja primitiva? Ele pregou só o testemunho de Yeshua? Não, ele pregou a palavra de Deus. E sempre que o Apocalipse fala a palavra de Deus, ele está falando da Torá, meus irmãos, e dos profetas também, mas principalmente da Torá. Então, João, ele pregava a Torá e as palavras de Yeshua, que aqui o livro do Apocalipse chama de o testemunho de Yeshua HaMashiach. Então, a igreja de Yeshua, meus irmãos, pregava a Torá e o testemunho de Yeshua. Porque se não pregar a Torá, não faz parte da igreja primitiva. E se não pegar o testemunho de Yeshua, também não faz parte, meus irmãos. Amém? E você observa bem, irmão, que ele foi preso. Ele recebe o Apocalipse quando ele está preso na ilha de Patmos. Ele foi deportado, ele foi lançado na ilha de Patmos, João, e ele pensou, agora eu vou ser devorado pelas feras. Mas não, irmão. E Yeshua é que levou ele lá, fez que o juiz lá, o imperador, né, os governadores tivessem lançado, punido João, deixando ele na ilha de Patmos para ser devorado pelas feras. Mas era um plano de Yeshua para ele ficar sozinho para receber o Apocalipse, meus irmãos. Amém? Veja bem no verso 9 agora o que ele diz, irmãos. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Yeshua HaMashiach, estava na ilha chamada Patmos. Agora, por que ele foi lá para a ilha de Patmos ficar lá, irmão, para ser devorado? Olha, ele diz aqui, por causa da palavra de Deus, amém? E pelo testemunho de Yeshua HaMashiach. Então, você observa, meus irmãos, que João, ele é preso e lançado na ilha de Patmos porque ele pregava a Torá, meus irmãos. E o testemunho de Yeshua. Hoje, ninguém quer pregar nem o testemunho de Yeshua, meus irmãos, quanto mais a Torá, meus irmãos. E aqui você observa bem que é essa causa que a igreja primitiva sofria perseguição. Sofria perseguição porque não ia atrás da festa pagã, não ia atrás da festa mundana. Que aí você vê agora muitos vão ser enfeitiçados por Satanás agora nessas festas pagãs. Mas aquele que é de Yeshua HaMashiach, aquele que é de Israel, ele prega a Torá e prega a palavra de Yeshua, porque, irmão, você se lembra que eu falei agora há pouco, 3 vezes, meus irmãos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, disse Yeshua, mas somente aquele que faz a vontade de Deus.
E no verso 23 ele diz para aqueles que vão dizer, fizemos um milagre, profetizamos, pregamos, fizemos, acontecemos, nunca vos conheci, vós que transgrediste a Torá. Então, irmão, você tem que examinar para achar corretamente. Eu também. Para que naquele dia nenhum de nós seja enganado, meus irmãos. Não pode dar espaço agora, muito menos agora, para essas coisas pagãs, nem para outra e qualquer coisa pagã que exista. Amém? Só que nós temos que estar ligado no Espírito do Eterno. E você observa, meus irmãos, que lá, em Apocalipse, no capítulo 22, irmãos, olha o que diz o Yeshua HaMashiach, capítulo 22. Amém? Louvado seja Deus. Verso 14, último capítulo do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Isso aqui, irmão, é mitzvot, é preceito. É que está aqui, olha só, meus irmãos. Olhe bem aqui, o capítulo 22. Apocalipse, meus irmãos. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito a árvore da vida possa entrar na cidade. Esse aqui são as mitzvot, meus irmãos, são os mandamentos da Torá. Você observa aqui, como é que está aqui na Bíblia, no Novo Testamento, de Shaul ben Sion, ben Abraham. Benditos aqueles que cumprem as suas mitzvot, para que tenham autoridade sobre a árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Amém? Mitzvot são os mandamentos da Torá, meus irmãos. É isso que está no original. Se você quer entrar na cidade pela porta, meu irmão, você tem que santificar teu corpo, tua alma, teu espírito, teu olhar, teu ouvir, teu falar, teu sentir. Tem que ser uma palavra pura, tem que ser um sentir santo. E que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, porque aqui no Apocalipse, no final da Bíblia, bem-aventurado aquele que guarda as mitzvot, meus irmãos. Guarda o mandamento da Bíblia. Amém, irmão? Nós temos que guardar aquilo que está na palavra de Deus, na Torá, escrita por Moisés. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Porque aqui você vê, irmão, como é que Deus... Olha só, meus irmãos, na tribulação, aqueles que vão ser salvos também vão ter que guardar a Torá. Aqui está no Apocalipse 14, 12, fala dos salvos que serão martirizados na tribulação, diz aqui, é melhor guardar agora, né, meus irmãos? Que não vai ter martírio. Aqui está a paciência do santo, aqui Apocalipse 14, 12, e aqui está o original, irmão, do grego. Amém? Aqui eu botei o original do grego, amém? E aqui do texto mesmo, da fotografia do texto original, que diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos. Só que a palavra que está aqui no grego, meus irmãos, amém? Para mandamento, aqui, esse é o texto em grego, amém? A palavra teronton significa guardar, e a palavra eviton significa preceito, ou seja, mandamento, usado dos mandamentos da lei mosaica. Quando se refere aos mandamentos da lei mosaica, é essa palavra no grego que ocorre, meu irmão. Esse aqui é o ponto. Não é mandamento qualquer, não, que está escrito no Apocalipse, não. Quando no grego usa essa palavra aí, irmão, é da lei de Moisés, irmãos. Então, quando Deus diz, irmão, que só vai ser bem-aventurado aquele, inclusive Apocalipse capítulo 22, verso 14, é essa palavra que é usada. Você que quer ser salvo, meu irmão, você tem que obedecer a palavra da Torá, não pode ir atrás de conversa fiada, não. Amém? Não pode, não. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. A Torá é água limpa. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Água pura. Vamos agora, então, meus irmãos, orar a Deus e que cada um, meus irmãos, agora, lembrando aos irmãos que esse ano vai ter a festa de Hanukkah, não tem feriado, né, irmão? Porque as únicas festas que têm feriado são as festas do Eterno, que estão em Levítico.
Mas Hanukkah é importante a gente fazer, né, meus irmãos, o acendimento das velas da Hanukkah, amém? Como fizemos ano passado, que eu fui mandando a foto para os irmãos, as velhinhas coloridas, né, irmão? Então, esse ano, meus irmãos, muito cuidado, tá, meus irmãos? Porque vai cair o primeiro dia, presta bem atenção, irmão, o primeiro dia de Hanukkah vai cair no dia da festa pagã, tá entendendo? Vai ser na noite do dia 25, tá? Não é do 24 para o 25, não, é do 25. 24, 25 não tem Hanukkah, não, mas vai ser na noite do dia 25, tá bom, meus irmãos? Eu vou anotando, irmãos, quais são as leituras e tudo que precisa ser feito na festa. Não é uma festa do Eterno, mas Yeshua praticou a festa de Hanukkah, que é também chamada festa da dedicação. E ela só ocorre no inverno. Amém? Só para os irmãos saberem que Yeshua praticou essa festa, nós vamos aqui no Evangelho de João, para você ver que ele participou dessa festa, que é chamada, né, de festa da dedicação. Evangelho de João, capítulo 10, amém? No versículo 22, amém? E em Jerusalém havia a festa da dedicação, que é a Hanukkah, meus irmãos, amém? E era inverno, amém? Porque exatamente em dezembro é inverno em Jerusalém. E Yeshua andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Então, meus irmãos, você veja bem que Yeshua também desceu a Jerusalém para praticar a festa. E nós, como somos discípulos de Yeshua, vamos fazer aquilo que Yeshua fez. Porque o que o nosso mestre fez, a gente faz também. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Louvado seja Deus.